E aí pessoal, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Turmas do quarto ano B, quarto ano A e também do quinto ano A. Bom, estamos na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né? E são crianças especiais e nós como professores e também como alunos devemos abraçá-las sempre, independente, né, da sua deficiência intelectual ou múltipla, né? E nós temos aqui um recado para você que sempre coloca você que sempre é, é, vê essa questão da inclusão, né, como algo muito importante na escola e também em nossa vida. Incluir é um ato de incluir e acrescentar, né? Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Voltando, né? É o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Né? Inclusão é muito mais do que isso também. Né? Não devemos ficar restritos a só o termo de incluir, pronto. Não, vamos incluir ele aqui, pronto. Não. É preciso um processo para que nós, pais, a escola, né, a comunidade, possamos fazer com que essas pessoas elas se sintam parte, né? Se sintam parte do grupo, se sintam parte da sala, se sintam parte da sociedade, né? E como devo fazer isso? Tratar ela como pessoa igual a gente. Não é porque ela tem uma deficiência que eu vou tratar ela como um deficiente. Não. Eu vou tratar ela como igual. Ela tem os mesmos direitos que eu. Se tem os mesmos direitos, cabe a mim também tratá-la da mesma forma. Né? Porque ela, independente dela qual deficiência que ela tenha, ela tem sim o seu direito, tem o mesmo direito que nós. Então devemos sim tratar da forma igual, né? Fazer com que ela se sinta, olha a intenção, se sinta parte do grupo. Isso sim é inclusão. Incluir é justamente isso, é fazer com que a pessoa com deficiência múltipla a pessoa com deficiência, ela se sinta parte do grupo. Né? Não é chegar, não, vamos incluir porque temos a cota X, temos a cota Y, não é isso. Né? Ela precisa se sentir bem naquele ambiente. Assim como sentimos bem, como conversamos com os amigos, os coleguinhas, que a gente brinca na sala de aula, que a gente brinca no recreio, né? Como brinca de bola. Então é isso é incluir. A gente deve fazer isso no nosso dia a dia, todos os dias. Né? Isso é muito importante para os nossos alunos e também para os pais também perceberem a importância da inclusão. Né? Elas podem ter as suas dificuldades físicas, mentais, mas isso não impede da gente tratá-las da mesma forma que as outras pessoas. Né? Isso não impede. Isso é muito importante até para a gente construir uma sociedade igualitária, uma comunidade igualitária. Oportunizar a essas pessoas a inclusão na comunidade, para que ela se sinta parte da comunidade, para que ela se sinta parte da sala de aula. Enfim, essa é uma forma de inclusão. Né? Bom, temos aqui a história que fala justamente sobre sobre essa discussão que veio há muito tempo, né? E depois de muito tempo também a gente conseguiu várias leis que pudessem oportunizar a pessoas com deficiência formas iguais de ser tratadas. Então isso é muito importante. Então a estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os portadores de deficiência. Sempre inabilitou, ou seja, sempre tratou
de uma forma que ele não tivesse condições de fazer tal atividade. Ou seja, ele estava inabilitado. Ele não tinha condições de fazer aquela atividade, né? Então, a sociedade sempre, desde seus primórdios, tratou, né, os portadores de deficiência dessa forma. Ou seja, marginalizando-os também e privando-os de liberdade, né? Achando que ele não podia fazer tal atividade porque ele era, né, deficiente. Essas pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvos de atitudes preconceituosas e ações impiedosas, né? Hoje no Brasil, milhares de pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo discriminadas nas comunidades em que vivem ou sendo excluídas no mercado de trabalho. Com certeza, né? Como eu acabei de falar aqui agora, as pessoas com deficiências, elas não são diferentes da gente, elas são iguais e merecem iguais oportunidades, né? Não é qualquer deficiência que vá impedir o progresso de ela fazer uma atividade, né? De forma alguma. Ela consegue fazer sim, com certeza, a sua atividade, porém com algumas dificuldades, mas isso não impede que ela tenha acesso, se sinta parte para fazer essas atividades. Isso é muito importante. A gente precisa pensar dessa forma, né? Para poder incluir as pessoas com deficiência múltipla, né? A questão da inclusão em todos os recursos da sociedade ainda é muito incipiente, né? O que é incipiente? Eu até risquei aqui, ó. É primário, né? A questão da inclusão em todos os recursos da sociedade ainda é muito primário no país, né? Quando a gente fala primário, é muito recente. Não existe uma discussão ampla, né? Para que as pessoas com deficiência elas tenham direitos garantidos de forma abrangente, né? Então, movimentos nacionais e internacionais têm buscado um consenso para ampliar essa política de integração, né? E exato. Então, nós temos aqui o artigo 227. O que é um artigo 227 da Constituição Brasileira? A Constituição Brasileira é o livro mais importante, né, do nosso país, porque ele rege todas as leis que devemos seguir. Não só a gente como civis, como também todas as empresas, tudo. Empresas, pessoas físicas, jurídicas, enfim, todo mundo deve seguir a Constituição. Caso contrário, será multado, será preso. Então, é uma regra, né, para organizar a sociedade, né, deixar a sociedade de forma mais democrática. Então, a Constituição diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade. Então, a Constituição garante, né, garante que o dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à sociedade, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à conveniência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Então a Constituição, gente, garante todos esses direitos à criança com deficiência. Isso é muito importante e vocês devem ficar atentos com relação a isso, né? E passando aqui mais uma vez,
Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente. Então, gente, a Constituição ela garante tudo isso, né, para a pessoa com deficiência. Então, são os mesmos direitos, né, que todos temos garantidos na Constituição. E falta nós aplicarmos isso no dia a dia, né, fazer com que essa pessoa com deficiência se sinta parte da comunidade, se sinta parte da sala de aula. Né? Não é porque ela é diferente, em termos pela sua deficiência, que nós vamos excluí-la, porque ela não faz parte de um grupo de pessoas normais, entre aspas. Não existe normal. Né? Ela vai ter sim a sua dificuldade, né? Mas ela continua tendo o mesmo interesse, né? Ela continua tendo a mesma vontade de fazer parte do grupo e aprender, a mesma vontade de aprender. Né? Então isso é muito importante, devemos nos conscientizar dessa ocasião, dessa questão muito importante. Nós temos aqui um vídeo, né, que você, aluno do Paulo Freire, vai assistir e dar sua opinião sobre o que você entendeu. Vamos lá assistir o vídeo. Nem no cenário mais pessimista, o operador nacional do sistema imaginou que choveria tão pouco na região do sul nos últimos 2 meses. Só não houve problema graças à interligação do sistema com as geradoras eólicas e solares do Nordeste, onde sobrou energia. Os sistemas eólicos do Nordeste mantendo recordes as redes elétricas ainda podem ser acionadas, mas como precisam de combustível, deixarem uma conta de luz ainda mais cara. Importante, né? Interessante isso. Perceberam que ele queria... A sua vontade de querer participar das brincadeiras das crianças era tão grande, ele imaginava e se sentia parte daquilo. Né? Mas as crianças que começaram a caçoar dele, ele começava a se recuar, né? E praticamente não se sentia parte mais daquela comunidade, daquele grupo de crianças. O nome do vídeo, gente, é IAN, Inclusão e Conscientização.
vereadores durante uma reunião na Câmara Municipal. Durante a tarde e até nas refeições. E cá pra nós, quem tem um pão de queijo não quer guerra com ninguém, não é verdade? A tradição de Minas, né? Ele mesmo sabendo que tem uma deficiência física, né? Ele quer fazer parte do grupo, né? Ele quer se sentir igual a todos. Mas aí cabe a todos também, né? Ajudá-lo. Imediatamente, esse acordo é o terceiro entre farmacêuticas e laboratórios brasileiros para a produção de imunizantes contra a Covid-19. A AstraZeneca já é produzida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a Coronavac é feita no Instituto Butantan, em São Paulo. Lembrando que a Pfizer conseguiu, essa semana, o registro definitivo lá nos Estados Unidos também. O está ajudando a cuidar das pessoas com Covid-19. Opinião de Valério da Floresta. É uma iniciativa em realização de levar. Muito interessante o vídeo, né, gente? Muito interessante mesmo. E aí, eu vou deixar aqui uma questão para vocês, alunos. É uma atividade que você faz no caderno. Eu peço a vocês que copiem, né, a questão número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7 e respondam de acordo com o que se pede. Aqui no primeiro, por exemplo, você vai escrever no caderno, ó, no vídeo de Ian, qual a deficiência do menino. Aí você vai identificar, né, escrever na sua opinião o que você achou aí na primeira questão. Na segunda questão você pode responder também aqui, ó, como você acha que Ian se sentia ao ver as outras crianças brincando no parque. Então você vai escrever aqui, ó, certo? Eu vou deixar aí no grupo mais fácil para vocês copiarem no caderno e responderem, e depois vocês tiram uma foto, né, e postam no grupo já respondido. Certinho, gente?
Então, inclusão é o processo de trazer para o nosso mundo pessoas que de alguma maneira foram retiradas dele. Né? Então, isso é incluir. É fazer com que a criança se sinta parte, né? Se sinta parte da sala de aula, se sinta parte da comunidade, enfim, da sociedade como um todo. Isso é incluir. É mais uma vez repetindo, é um processo de trazer para o nosso mundo pessoas que de alguma maneira foram retiradas dele. Né? Elas estavam no nosso mundo, mas de alguma maneira foram retiradas dele. Isso infelizmente aconteceu, né? E não devemos permitir que isso esteja acontecendo. Certo, gente? Abraço a vocês e até a próxima aula aqui do Professor Átila. Beijão.